em alguns casos, né, também surgem coisas assim que estão bem próximas de nós, né? Como, por exemplo, tem algumas pessoas que acreditam que existe o pai do mato. Eu não sei de onde que tiraram isso. Quando eu era jovem, eu nunca tinha ouvido falar isso. Quando eu era assim, né, eu morava em Brasília. Lá em Brasília, eu nunca tinha ouvido falar isso. Ouvi falar isso quando eu vim aqui para o interior de Goiás. Aí algumas pessoas falavam o pai do mato, o pai do mato, o pai do mato. E até hoje, tem gente que diz que já viu, que sabe o que é. Tem em outros países, né? Ah, o pé grande, o abominável homem das neves. Então, são coisas assim que a gente ouve falar. Eu particularmente não acredito. Tem gente que acredita. E são coisas assim que nós não podemos sequer ir contra, né? A pessoa tem aquele direito de acreditar ou não. Agora, dizem, né? Eu já assisti alguns documentários que falavam assim, que tipo assim, mãe d'água, algumas coisas que aconteciam que as pessoas achavam que poderia ser uma lenda, isso assim, fora o espiritismo, fora aquelas aparições espíritas, né? Porque tem gente que não é espírita, não acredita no espiritismo, pode ser que veja. Então, vocês sabem que nós vamos entrar, assim que terminar esse capítulo, nós terminaremos com esse gênero já imediatamente. Então, nós vamos partir para o lado levemente científico, né? Porque nós não temos ainda a maturidade para trabalharmos gênero científicos, né? Textos científicos, essas coisas. Mas teve um documentário, né? Que constava que essas coisas que as pessoas viam, que suponhamos que achasse que a pessoa talvez estivesse alucinada, aquelas personagens, né, que existe aí, o Boitatá, sei lá, a Mãe d'Água, o Pai do Mato, o Pé Grande, não sei o quê. Diz que são coisas bem mais antigas, porém, que a história simplesmente mudou. Então, dizem que esses personagens, ou essas entidades, ou essas aparições, sei lá, elas ainda aparecem. Só que agora as pessoas entendem de uma forma diferente. Tipo, há muitos anos não se ouvia falar em disco voador, em extraterrestres, né? Então, com o passar do tempo, as aparições têm sido mais frequentes. Sinais no céu, OVNIs, né? Na verdade. Aí o que são OVNIs? OVNIs, o OVNI, né? Os OVNIs são objetos voadores não identificados. Então, assim, não se tem certeza o que é. Há uma suposição. Então, de repente, aquelas pessoas que apareciam muito grandes, aquele homem muito grande, ou seres bem pequenos, pode ser que sejam aí os... Teve uma época que o pessoal falava marciano, teve uma época, lá na década de 80, eu me lembro que o pessoal falava muito em marciano, que veio de Marte, marciano. Eles sempre apareciam nos desenhos, né? Ou em alguns filmes. Então, aí já eu observo assim que praticamente que desapareceu esse nome marciano. Talvez seja o mesmo personagem, mas já não se fala mais marciano, talvez por o homem já ter se aproximado um pouco mais de Marte. Aí já fala-se seres extraterrestres, mas são os mesmos personagens, apenas mudou o nome. Então, em um desses documentários que eu assisti, falava-se que esses personagens que agora, vamos dizer, essas aparições das pessoas que a casa pega fogo, arde pegando fogo, mas não pega fogo, que os objetos se movimentam, saem do lugar, ou que aparecem aqueles homens que conversam, que entram dentro de uma nave, são os mesmos elementos, vamos dizer assim, que as pessoas mais antigas sentiam, presenciavam, ouviam, conversavam, ou eram transportadas, né? Então, existe também aquela questão da pessoa estar bêbada, estar drogada, né? Que aí às vezes ela pode confundir, né? Pelo fato dela estar sob efeito de alucinógenos. Ou também o caso da pessoa ser esquizofrênica. Uma pessoa que sofre esquizofrenia, ela ouve vozes, ela se sente atraída por pessoas que ninguém vê, só ela que vê, ou um determinado lugar,
de propósito ou não. Então, são várias situações. Nós, com certeza, pelo menos eu percebo que aqueles mitos, heróis, deuses e semideuses, não, o nome já fala mito, isso é um mito, então eles não existiram. Não estou dizendo que os heróis não existem e nunca existiram. O herói real existe, sempre existiu. Porque, mas herói não existe. Existe. Não existe aquele super-homem, não existe a Mulher Maravilha, né? Aqueles personagens para desenho, para filme, não existe. Agora, existe a Mulher Maravilha. Por exemplo, você pode dizer, a minha mãe é uma Mulher Maravilha, né? Agora, no seu ponto de vista. Agora, no ponto de vista social ou no ponto de vista intelectual, pode ser que exista a Mulher Maravilha, que exista o super-homem, que existem vários heróis. Tipo, quando eu era criança, mais ou menos na década de 70, lá em Brasília, um jovem que ele já era casado, tinha filhos, e ele trabalhava no Jardim Zoológico de Brasília. E ele estava lá um dia que ele estava a passeio. Ele trabalhava lá, mas esse dia ele não estava trabalhando. Ele tinha ido dar uma volta com a família no próprio lugar onde ele trabalhava, que era o Jardim Zoológico. Aí uma criança, eu não me lembro a idade da criança, se era 5 anos, se era 7 anos. Eu falo isso porque eu me lembro que passou na televisão. Essa criança caiu num poço com água, lá uma lagoa, um lago, sei lá em Brasília, lá no Jardim Zoológico. E essa criança foi picada pelas ariranhas, lá tinha as ariranhas, né? E a hora que ele viu aquilo, ele não pensou 2 vezes. Ele socorreu a criança, ele entrou e salvou a criança. No intuito de salvar a criança, que nem era filho dele, ele foi tão picado pelas ariranhas que ele morreu. Como pelo tanto que ele foi agredido. Então, naquele período, ele foi considerado um herói. Então, ele era um herói real. E ele morreu para dar a vida a uma criança que sequer era parente dele. Estão entendendo a diferença? Não existem aqueles heróis míticos, mas existir herói existe. Um tempo desse passou na televisão um rapaz, se eu não estiver enganada, porque eu quase não tenho tempo de televisão, que tinha uma criança lá num prédio, lá numa janela, e esse rapaz nem era brasileiro. Me parece que ele estava aqui sem documento. Eu não sei muito bem, eu não me lembro da história, mas foi uma história fantástica. Porque esse rapaz, ele tinha, se eu não me engano, ele até recebeu o apelido de Homem-Aranha. Que aí, enquanto todo mundo olhando e filmando e gravando, olhando e filmando, esse rapaz não pensou 2 vezes. Ele começou a escalar o prédio sem corda, sem equipamento nenhum. E conseguiu salvar essa criança. Como recompensa, ele ganhou, parece, uma documentação que consta que ele é brasileiro, alguma coisa assim. Pouco tempo vocês se lembram de um acidente que teve, um acidente com um repórter, inclusive, que ele estava no helicóptero, ele estava com outra pessoa no helicóptero, deu um problema no helicóptero, o helicóptero, se eu não me engano, ele pegou fogo antes de cair, ou ele caiu e pegou fogo, sei que ele caiu e pegou fogo. E, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ainda caiu em cima de um caminhão. Ou muito próximo de um caminhão, e a pessoa do caminhão ficou muito apavorada, estava presa, enquanto aquele tanto de gente, inclusive o pessoal ainda falou, aquele tanto de homem filmando, gravando, só olhando, né? Uma mulher que o povo fala que é sexo frágil, mulher medrosa, mulher isso, mulher aquilo. Ela foi lá na porta do caminhão, ela escalou no caminhão e ficou tentando abrir a porta para salvar esse homem. Então, ela foi considerada uma heroína. Então, vocês conseguiram perceber a diferença? Não é porque, herói não existe porque isso é da mitologia grega, é só nos filmes de televisão, seriado, é só nos desenhos. Não. Os heróis existem, tá certo? O que não existe são aqueles heróis míticos. O que não, pelo menos não existe. Pelo menos não ao nosso conhecimento. Mas algumas pessoas dizem que viu uma luz descendo, que foi transportado para não sei onde, que um ser com tal característica, que me tratou bem, que eu fiquei lá muitos anos, que não sei o quê. Aí, eu não acredito, tem gente que acredita, eu nunca fui transportada, tem gente que diz que já foi. No entanto, nós não podemos negar que existem muitas pessoas que desapareceram
misteriosamente, que ninguém viu, ninguém sabe onde que tá, não acha corpo, não acha nada, a pessoa sumiu, a pessoa desapareceu. Então, subentende, supõe-se que são aquelas mesmas aparições, só que ganhavam outros nomes. E que hoje em dia já ganha-se seres que vêm nos visitar, que nós não estamos sozinhos, vida em outro mundo, né? Seres extraterrestres.